Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de J-League com todas as novidades do futebol japonês. Galera, resumão completaço aí sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, você está na apresentação de Elias Fálaras, o Barburinho. Alegria na apresentação. E comentários dele, o mito, o Ray Charles brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que chama de Ray Charles porque ele, na verdade, ele não é cego, né? Mas ele só enxerga o que quer. Né? Tudo bem com você, meu irmãozinho? Pois é, cara, é assim, né, cara? A gente faz literalmente vista grossa pra aquilo que a gente não quer. Tipo, Fujimoto no Gamba. Fujimoto no Gamba, Kuroki na seleção. É bem nesse naipe que a gente tá mesmo. E por aí vai, né? Fujihaga na seleção. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou cometer um seppuku ali e já volto. Mas olha, tá chegando ele hoje, tá chegando, faltando aí o quê? 2 semanas, 1 semana e meia pras Olimpíadas aí. Eu não sei se o futebol começa antes, eu não sei como é que vai ficar agora. Se eu não me engano, o futebol estreia no dia 4 de agosto. Olha aí, também no comecinho, aquela correria, né? Mas eu tava dando uma olhadinha nos grupos assim, né? Primeiramente, sempre esqueço de falar bom dia, boa tarde pra toda a galera, com o meu querido amigo Elias. Eu não tô vendo assim ninguém assim muito empolgado em questão assim de fora assim, né? Eu lembro das Olimpíadas passadas e parecia um fervor um pouco maior, né? Parece que no Brasil a parada tá um pouco tímida ainda, porque ninguém sabe se os turistas vão vir, qual é dos turistas, né? Como é que vai funcionar essa parte do Rio de Janeiro, né? E todas as maracutaia acontece lá, e principalmente a falta de craques na parte de futebol. Parece que tá deixando a galera assim, do futebol meio com o pé atrás com as Olimpíadas. No Rio de Janeiro não falta craque, cara, você tá louco? Nossa senhora. É que nas seleções que vão vir jogar as Olimpíadas, reformulando a pergunta, parece que a galera tá um pouco com o pé atrás, assim, né? Assim, não tem um grande glamour assim, por trás dessas Olimpíadas do Rio, né, Elias? Ó, a galera carioca aí do Rio de Janeiro, galera fluminense, né, ó. Sabe que foi brincadeira, né? Flamengo! Não estamos falando sério aí. Flamengo! Realmente não tá aquele fervor, né? Aquela euforia do povo. Não, vamos lá para as Olimpíadas. O que? A imprensa aqui ainda coloca matérias de turistas que vêm aqui, turistas chineses que compram milhões de ingressos, turistas europeus que vêm aqui, mas realmente não tá. Pelo menos eu vejo, não tá como era o esperado, né? Não tá suprindo as expectativas. E garanto pra você que a Copa do Mundo tava muito mais agitada, tava um fervor assim intenso, né? Coisa que não tá acontecendo. E pô, tá batendo na porta aí, já são 2 semanas, daqui a pouquinho já começam os jogos e... Pois e uma das coisas que eu lembro que falava-se muito, não na internet, mas na mídia em geral, assim, que as pessoas que não teriam a possibilidade de ir na Copa do Mundo, pela questão de ingresso caro e tudo mais, se é mesmo conseguir em um jogo, né, que teve aí na sua cidade, né, mas assim, deu a entender que as Olimpíadas seria mais uma parada mais pro povo em geral, pra galera que não pôde, né, assistir a Copa do Mundo, e tá mostrando que não é muito disso, assim, né, porque o público geral realmente não consegue ir, né, assistir a maioria desses eventos, assim, a não ser aqueles bem bosta que ninguém quer ver, né? Ninguém quer ver arremesso de martelo, entendeu? Mas é complicado que, infelizmente, tem uma coisa aqui no Brasil, mas é uma coisa um pouco mais de nicho ainda, né? Porque, infelizmente, na época de crise, o brasileiro não vai deixar de comprar o seu arroz e seu feijão pra ir lá, né? Ver o salto com vara, né? Revisamento 4x100, nada dessas paradas aí, né, cara? Então, infelizmente... a gente acaba vendo mais pela televisão mesmo, né? E uma coisa que eu tô prestando muita atenção é que esse amistoso que vai ter entre Japão e Brasil aqui no finalzinho do mês, em Goiânia, vai ser meio que um esquenta para nós ter uma noção de valor de ingresso, né? Porque é um amistoso de seleção olímpica, mas o fator Neymar pode encarecer os ingressos, ou seja, a última possibilidade dos torcedores japoneses talvez ver um jogo pode ir por algo abaixo, pelas mãos dos cambistas safados e pela federação que vai querer ganhar dinheiro em cima da galera que mal tá podendo pagar as próprias contas, meu querido amigo. Rapaz, galera, realmente aí é um fator agravante aí, né? Esse negócio de cambista, você sabe como é que é o Brasil, né, cara? Pois é, né, e aí... Se até Cartola da FIFA brincou de cambista na Copa do Mundo, né? Imagina as Olimpíadas. Nossa
né? A bagunça que vai ser. Bem, eu infelizmente eu sempre tento ser positivista e esperar que as coisas sejam muito melhor daquilo que eu imaginei. Mas nesse momento, tentarei ver o jogo do Japão lá em Goiânia, mas assim, muito com o pé atrás, não vou pagar de maneira nenhuma, um preço exorbitante para ver um jogo amistoso. Tem que estar bem honesto para mim poder fazer viagem daqui até lá, porque senão eu vejo pra televisão mesmo e foda-se o resto. Bom, por falar em bagunça, o que foi uma bagunça foi essa rodada da J-League. Antes da gente comentar sobre essa rodada maluca, né, a quarta rodada, eu vou falar rapidinho aqui dos resultados da terceira rodada, que foi no meio de semana, né, que a gente ficou devendo aí pra galera. Na quarta, o Avispinha bateu o Toco por 2-1, o Belmari perdeu em casa pro Sagan, 2-0, Marinos 3, Kobe 2, Frontale 3, 2 por cima do Albirex, Rei Sol e Sanfrecce ficaram no 3-3, Omi e Gamba 0-0, Kashima 3, Nagoya 0 e Vegalta 0, Urawa 1. Tiagão, quer comentar alguma coisa rapidinho? Bora pra quarta. Só falando aqui, o último jogo que eu esqueci, rapaz. Kofu e Júbilo ficaram no 0-0. Nossa, você esqueceu nada então, né? É tão bom que nem comentei. Exatamente, não teve muitos resultados muito assim fora da curva, né? O Marino jogando mais uma boa partida, ganhando de 3-2 do Kobe, foi uma partida que me chamou a atenção, interessante. O Avispa finalmente voltou a vencer, né? Em cima do FC Tokyo, né? Que a gente já vinha falando desde o começo do ano, que depois da saída do Ota, Kosuke e mais alguns outros jogadores, o time já não é mais o mesmo e tá realmente só cobrando tabela esse ano. E o Mio Ardilha merecia a vitória em cima do Gamba Osaka, que, sabe, tá entrando nos jogos do dia 3 e também agora da semana 4, com um pouquinho com o pé no freio, né? A gente vai discutir mais agora no jogo do Gamba contra o Avispa, que foi um resultado ridículo, mas o time do Mio perdeu uma grande chance de sair com um resultado que poderia dar um pouco mais de descanso para ele na tabela, né? Nos demais resultados aconteceu mais ou menos aquilo que a gente mais ou menos esperava, né? Não tem muito a se alongar não, querido Elias. Maravilha, Tiagão, chegando aí ao primeiro resultado. Ó, galera, só essa rodada eu vou te falar também. Meu Deus do céu, horrível. Em 9 jogos foram 6 empates, cara. 6 empates, apenas 3 times venceram. Olha, eu acho que eu nunca tinha visto isso, cara. Eu não lembro disso também, tanto empate. Sim, 2 anos do Rinomaru, até na época que eu tava na mídia soccer, lá no Futebol Plus e tal, nunca tinha visto tanto empate uma rodada, rapaz. Olha, garanto que na minha cabeça, né, é uma coisa inédita. Começando pelo primeiro empate, vamos ao time que empata ou perde, né? Não vence nunca. Kofu e Kashima ficaram no 3-3 lá no Yamanashi Bank, né? Stadium, em Kofu. O time do Kofu até chegou a abrir o placar no começo do jogo com o Inagaki, mas depois, ainda no primeiro tempo, o Sugimoto e o Endo viraram pro Kashima. Depois o Kurogi e o Dudu chegaram a virar o jogo pro Kofu novamente, mas o Atsutaka Nakamura, com o passe do Shibasaki, que jogou muito nessa partida, deu números finais, né? E o detalhe dessa partida é que, além do Kashima ter conseguido alcançar o placar 2 vezes, olha só o domínio de bola do time. Foram 72% de posse de bola, só 28% do Kofu. O Kashima teve 14 chutes a gol. O Kofu, nos 3 chutes, fez os 3, né? Exato, né? 100% de aproveitamento, né? Dá pra se dizer assim, né? Então o Kashima comeu o Kofu na partida e mesmo assim não ganhou, né? Pra ver como o futebol tem dessas ironias, né, Thiago? Pois é, mas pelo menos o Kofu mostrou que tem sangue correndo nas veias dos jogadores, né? O time numa situação complicada, perdeu o único jogador que talvez daria um pouco de destaque individualmente no time e infelizmente saiu com esse empate, né? Que se conseguisse essa vitória importantíssima, que seria em cima do Kashima antes vencedor do primeiro turno, o time subiria drasticamente nessa tabela, ainda mais no final de semana com vários empates. Pelo menos o Kofu conseguiu um empate, né, melhor do que uma derrota, e talvez esse empate ele sirva de qualquer maneira como talvez um fator um pouco mais importante na questão de entrosamento, né, para o time que estava precisando, e precisa de um pouco de moral também, né. Próxima rodada o time do Kofu visita, né, o time do Nagoya Grampus, né? Clássico do Desesperado. Clássico dos Desesperados. E esse empate do Kofu em cima do Kashima dá um pouquinho de moral, sim.
né? Porque teoricamente o time do Kofu lutou de igual para igual, né? Pro grande time sensação de 2016, né? Então, em aspas, né? Sensação que eu falo não é sensação porque é uma novidade, mas sensação porque o time voltou a vencer depois de tanto tempo, jogando muito bem, e ninguém pode dizer que o time do Kashima não é um dos favoritos para ganhar o torneio dessa temporada. No entanto, né? O time do Kofu, mesmo se vencesse essa vitória em cima do Kashima, mudaria algumas coisas em questão de segundo turno, né? Mas porque o time ainda vai sofrer um pouco aqueles maus resultados lá do final do turno, que infelizmente, se as vitórias não sair, como o Elias já disse nos programas anteriores, o Kofu é infelizmente um dos favoritos, né? Também para tá caindo para a divisão ano que vem. Temos que esperar, amigo Elias. Próximo clássico entre Kofu e Nagoya, como você falou, jogo desesperados. Quem perder tá fudido. Lembrando que tanto o Nagoya quanto o Kofu estão na ZR, né? Lembrando que o Kofu está em 17º com 17 pontos, em 16º o Nagoya com 18. Nesse momento, se acabasse o campeonato, os times estariam rebaixados, né? Então, é um jogo super importante. Quem vencer essa partida dá um grande salto aí na permanência da liga, né? Quem perder já pode começar a chorar. E se empatar, os dois vão morrer abraçado ali, né, cara? Porque um pontinho ali não convém pra ninguém. Esses times têm que fazer os 3 pontos pra ficar mais aliviado, porque pra você ver uma coisa, né? O Shonan tá ali em 14º, 19, o Albirex 18, e pra você ter uma ideia, o 13º, que é o Sagatoso, tem 25 pontos já, né? Então esses 3 pontos vão ser muito importantes pra essas equipes. E vendo aqui a tabela rapidamente, Elias, eu falo que esse próximo jogo, esse derby da parte de baixo do campeonato é muito importante pra eles, porque já na 6ª rodada o Kofu pega em casa o Urawa Reds, né? E o time do Nagoya na viagem até Yokohama para enfrentar até o momento o líder do campeonato, que é o Yokohama F Marinos, ou seja, jogo para os dois times perder. Então, ou vence agora, meu amigo, a coisa vai ficar muito mais complicada mais para frente. Uma coisa fica feia mesmo. Bom, outro time que tá muito mal aí, tá lutando, tá desesperado, é o Shonan Bellmare, né? E dessa vez perdeu de novo, né? Segunda derrota seguida aí do Bellmare, dessa vez perdeu fora, né? Uma vitória do Viseu Kobe por 2-0. Para variar, né, Thiagão? Kazuma Watanabe e Leandro anotando os golzinhos do Kobe. A coisa tá feia pro Bellmare, também time sensação na temporada passada. Acabou vendendo suas principais peças, não conseguiu repor a altura, né? E tá aí amargando aí o 14º lugar. Tem uma diferença ali de 2 pontos pro Kofu, que é o 17º. Só 4 pontinhos pro Lanterna. Então a coisa tá feia. O Shonan Bellmare aí precisa se espertar. Porque J-League é J-League, né? Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. E quando fica por baixo, nós já vimos aí verdadeiros desesperos. Coisas que já aconteceu com o Cereço, já aconteceu com o Júbilo, já aconteceu com o Gamba, né? Então time menor, então é um Deus nos acuda, né? Pois é, Elias. Pelo lado do Shonan Bellmare, exatamente o que você falou, né? Um time que perdeu muitos jogadores importantes, não tinha muita caixa para comprar bons jogadores e acabou reformulando apenas, talvez em aspas, peças importantes que saíram com volta de jogadores um pouco com um pouco menos de técnica, um pouco menos de experiência. E o time de Shonan meio que tá pagando um pouco por isso, né? Eu não acredito que o time de Shonan caia, mas que venha sofrendo essa balança, né? Essa gangorra de vencer uma, empata, perde duas, né? Que realmente é o que é basicamente isso que vem acontecendo no campeonato dele com o Shonan. Pelo lado do Kobe, né? Você vê ele nesse retorno lá na 6ª colocação após acho que o melhor jogo da última rodada, que foi a vitória do Yokohama contra o time do Viseu Kobe. E o time do Nelsinho demonstra que é mais ou menos isso mesmo, né, Elias? É um elenco que tem uma certa qualidade em grupo, né? Individualmente ainda eu acredito que o time do Kofu é muito fraco individualmente, mas o coletivo quando funciona, ele consegue impor um ritmo de jogo um pouco mais rápido que a maioria dos times da J1. E o Nelsinho, né, vem agradecendo aí as boas participações de Leandro e principalmente de Watanabe, né, que vem salvando o time do Kobe, já não é de hoje. Não foi um jogo de encher os olhos de nenhuma das partes, né, ainda acho que o time do Kobe às vezes peca um pouco com a displicência nas faltas, né, tanto que o Kitamoto, o zagueiro do Kobe, quase foi expulso nesse jogo, mas o time do Nelsinho demonstra que melhorou o time de certa maneira, ainda é uma decepção ao meu ver, como um fã do trabalho que o Nelson já fez em outros times japoneses e aqui no Brasil também,
mas dá a entender que o time do Kobe, se tivesse pelo menos 3 pecinhas ali um pouquinho melhor, no lugar ali do Pedro Júnior, um meia um pouco mais rápido e principalmente um goleiro um pouco mais experiente, talvez o time do Kobe poderia alçar ali talvez uma Copa do Imperador ou uma Nabisco. Infelizmente, acredito que não vai sair muito disso esse ano, mas o Nelsinho está mostrando que o time do Kobe tem sim solução, mas falta ainda uma peça para poder estruturar um pouco melhor essa equipe, Elias. Eu diria... o cara que chegou pro Jailson Mendes do filme, era essa peça que você queria? Puta que pariu. Como assim? Não entendi. É mal menos esse naipe aí. Só falta alguém chegar e falar exatamente isso pra ele também. Falta chegar assim, ô Nelsinho, agora eu não quero mais saber ele treinar, agora eu quero relaxar. Agora eu quero relaxar, né? Foda-se tudo isso aí. Por falar em foda-se, mais um jogo empatoso, por assim dizer. Júbilo Iwata e Frontale ficaram no 1-1. Jay Botroid, o inglês, sensação, marcando golzinho com passe de Kawabe. E o jogador favorito do Thiagão na equipe do Frontale, Yu Kobayashi, empatou na metade do segundo tempo. Tudo igual, 1-1. Eu sei que os jogadores preferidos do Thiagão é o Yu Kobayashi e o Dudu, né, Thiagão? Puta que pariu. Cara, Yu Kobayashi até aceito, cara, mas Dudu nem tanto. Mas mais engraçado que esse Dudu aí, que não é do desenho sensacional do Dudu e Edu, fez um jogo até que ok, o time do Frontale vacilou um pouco, mas não dá pra tirar os méritos do time do Júbilo Iwata, que é o Corinthians, né, dessa J-League. Adora empatar, terceira seguida, né, o time aparentemente não vai tentar uma reformulação nos próximos anos. O time do Júbilo Iwata obviamente não lutaria por nada nesse ano, tá tentando alguns esquemas táticos um pouco diferentes, o esquema tático foi um pouquinho diferenciado nesse jogo contra o time do Frontale, que se for colocar meio que na conta assim, né, tá ok. Se o Frontale tivesse vencido, teria nesse momento tá sendo o líder do campeonato, mas como o time do Kashima vem com aquela mania, né, aquela velha mandinga, que o time que vence o primeiro turno vem relaxado o começo do segundo turno, o time do Frontale ainda tem um pouquinho de gordura para estar queimando, né, mas ainda poderia ter sido com a vitória, mas nesse momento o empate tá ok pros dois. Mas pensando em questão de futuros jogos, o time do Frontale vai pegar um FC Tokyo mordido na próxima rodada, né? E o time querido do Elias Fazer, o Júbilo Iwata, pega a Sensação e o Yokohama F Marinos, que teoricamente vem com tudo nesse próximo jogo, mas como é o Marinos, quem sabe o Júbilo pode conseguir sua vitória na próxima partida, porque quem é Marinos, sempre Marinos, e sempre caga no final. Olha, essa tua piada aí foi muito 1º de abril, né? Sensação Marinos. A ascensão do Marinos, é isso aí, gente. É o Marinos líder, quem diria? A sensação de ser grande. No grande derby da rodada, né? Derby de Saitama, lembrando que as duas equipes são da cidade. Urawa e o Miya ficaram no 2-2, né? O Kashiwagi abriu o placar. O Esaka acabou empatando no fim do primeiro tempo. Depois o Muto Fake fez o segundo gol, uma bela assistência de Sekine. E o Matheus empatou na metade do segundo tempo. E detalhe, cara, é incrível como o Urawa não consegue vencer o Omiya, cara. É um tabu, né? Nossa, todos os derbys de Saitama que eu vejo, o Urawa com um time melhor, time superior, jogando melhor, dando fino da bola, vai lá jogar contra o Omiya e não consegue, cara. É incrível, jogando em casa não vence, joga lá no NAC Stadium não vence, até perde, né? Pelo menos em casa não perde, mas também não vence, né? Olha, já faz um bom tempo que eu não vejo essa equipe do Urawa vencendo um derby aí de Saitama, né? Contra o esquilinho traiçoeiro. Pois cara. E o Omiya também é um time, eu vou te falar, um time chato também, né? Porque foi pegar o Urawa jogando praticamente em casa, né? Por mais os times são da mesma província, o time do Urawa tinha com certeza o maior número de torcedores. O time do Omiya teve apenas 2% a menos de posse de bola, né? O Urawa com 51 e ele 49. 19 tentativas de chutes para gol, sendo que 6
foram finalizações corretas pelo time do Urawa Reds, e pelo time do Omiwa chutou 13, 5 foram finalizações corretas. Então assim, foi um jogo pau a pau, assim, né, cara? O Omiwa de maneira nenhuma abaixa a cabeça pro time do Urawa Reds, isso é bom, né? Mostra que o time do Omiwa é um time que joga pra frente, não fica apenas jogando em questão de uma bola alçada ou jogando no erro do adversário. E o time do Urawa tem que agradecer esse empate, principalmente ao gol do Kashuagi, um belíssimo gol de falta no primeiro tempo, que meio que deu uma animada no time, né? Que vinha finalizando muito ruim o primeiro tempo inteiro. O time do Omiya sendo um pouco mais ofensivo, né? E pressionando mais o time do Urawa Reds. E depois do primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, o time do Omiya deu uma acalmada, né? Os jogadores do meio começaram a voltar mais para a defesa, mas mesmo assim acabou levando um empate ainda no primeiro tempo, e no segundo o Muto Fake aí, que às vezes é um pouco melhor do que o Muto Novo, recebeu uma boa assistência do Sekine para empatar, mas infelizmente ali, né, o Matheus acabou empatando pro time do Omiwa. Interessante pro Elias, interessante pro time do Omiwa, mal pro time do Urawa Reds, que tá devendo nesse começo do retorno da J-League, apesar de estar em terceiro lugar, mas poderia estar um pouquinho melhor, né, se tivesse aproveitado essa boa chance de estar jogando em casa. Foi uma baita de uma chance aí desperdiçada do Urawa, né? Vamos ver se dá tempo de recuperar-se, que eu acho meio complicado. Pega o cachimbo Urawa na próxima partida, hein? Rapaz. Então, vamos ver, né? Qual é? Bom, e por falar em pipocagem, Tóquio foi lá e perdeu a segunda que fase, hein? seguida. Nossa, que ano pra se esquecer do Tóquio. Um ano que começou bem, né? Com expectativa, treinador lá todo pomposo, né? Ficou só no papo, só, né? Essa é a grande verdade, né? Jufuku pomposo, Burns e Muriqui mais uma vez no ataque, dessa vez o Maeda não jogou. Olha, tá tudo errado, né? Tudo errado. E perdeu para um dos times mais chatos da J-League, né? Que joga um futebol bem meia boca. Esse querido amarelinho e preto Kashiwa Reysol, né? Foi um jogo bem ruinzinho, né? Desculpa. Ito marcando aí o seu golzinho, né? Gol da vitória. Jogo terrível, chato. Que, olha, eu não sei o que esse Jufuku tem na cabeça, cara, de deixar Burns e Muriqui no ataque. E desde a rodada 2 que a gente fez, né, na semana passada, a gente tá falando que essa dupla não convence ninguém, né, cara? Muriqui e Burns, né? Que nem eu falei, não desmerecendo o que o Muriqui já jogou já, mas nesse momento vou tentando voltar a uma condição física de jogador de um time importante. O Muriqui às vezes está um pouco muito abaixo. E também, vou te falar, já que deixar o Muriqui, então troca o Burns então, né? Já que colocou o Higashi no segundo tempo, já deixa o Higashi logo no começo então, e o Burns entra no segundo tempo, porque não tem condições um jogador tão lento como o Burns jogar, sei lá, 85 minutos no primeiro tempo, no jogo inteiro, e depois colocar um outro jogador no lugar dele faltando 5, 6 minutos e esperar que alguém faça alguma diferença, né, Elias? E engraçado, né? Eu tava dando uma olhada nos melhores momentos em cima do Tóquio. Tem um jogador grande, mas não tem bola na área, não tem bola aérea, né? Sabe? Eu não entendo, eu também não entendo. Esse 4-4-2 do UFC Tóquio é um esquema que eu acho legal, acho interessante, mas não sei porquê não funciona, né? Não que o 4-3-3 do Kashiwa Reysol seja algo de, né, brilhar os olhos, né? Mas pelo menos o time joga com 3 linhas ofensivas e jogando bem, jogando mal, conseguiu o gol do Ito ali, né? Que salvou essa rodada pro time do Reysol. Mas o time do UFC Tóquio não funciona, né? E a gente vê lá embaixo, né? 12º colocado, e dificilmente vejo um UFC Tóquio terminando entre os 10 colocados esse ano, viu? Se terminar entre os 12 já é muito. Vamos, Thiagão. Ih, meu Deus do céu. Esse próximo jogo, o Albirex conseguiu a proeza de perder em casa para um dos concorrentes diretos ao descenso. Esse jogo foi maluco, né? Muito maluco. Bom, gol do segundo tempo, né? O nosso querido Wilson marcando aí o Vegalta. Só ele. Fitzgerald. Só dá ele, né? Conseguiu empatar, e logo em seguida o Okuno, com assistência de Wilson, foi lá e fez o gol da vitória do Vegalta Sendai. Com essa derrota aí, o nosso querido Albirex se complicou, né? Tá fora da zona do rebaixamento no momento pelo saldo de gol, né? Porque o Albirex tem menos 10, em 15º colocado com 18 pontos, em 16º tem o Nagoya com menos 12, com os mesmos 18, né? Então a equipe do Albirex não podia ter perdido em casa,
Com a vitória, o Sendai foi para 26 pontos, o 12º. Tá conseguindo aí uma gordurinha extra para esse segundo turno. A equipe do Vegalta já não vencia há muito tempo, né? Terminou ali o primeiro turno perdendo, começou o segundo turno perdendo, né? Foi vencer só na quarta rodada, né? Foram 3 derrotas seguidas aí nesse segundo turno. A equipe da Albirex Niigata também não venceu ainda, né, Tiagão? Nesse segundo turno aí, 4 jogos, 4 derrotas, a coisa tá ficando feia. É o lanterna aí de segundo estágio e tá chegando perto da ZR. Olha, sei não, hein? Situação complicadíssima aí do Albirex. Vamos ver se... Ainda dá tempo de reagir, claro, né? Mas é bom que reaja logo, né? E a bola pune também, né, Elias? Porque esse jogo foi o seguinte, deve ter o gol do Winston 54 do segundo tempo. Aí o jogador da maluca lá, Fritz Gerhard, fez o gol 61. Teve um pênalti, né? Logo em seguida, 65, que o Yamazaki perdeu. E logo em seguida, no contra-ataque seguido, o Okuno foi lá e virou o jogo pro Chivikata Sendai, né? Então, e quando o Yamazaki perdeu o pênalti assim, a torcida veio abaixo, cara. A torcida até que um número ok, 19 mil pagantes, 388, né? 9.388 pagantes no time, no Dekai Burg Swan Stadium, lá em Niigata, mas infelizmente a galera saiu, como sempre, né? Desanimada e completamente desafetuosa, digamos assim, com o nosso querido time do Yoga, que tal? Tá assim, ó. Queda livre, cara. Já perdeu o olho, né? Já perdeu os dois, eu acho. Só falta o terceiro. Esse aí vai ser uma delícia. Que delícia! Ô, Tiagão, só tem aqui uma utilidade pública. Olha. A Coreia do Sul, Sub-23, confirmou amistoso contra a Suécia, Sub-23, né? Em São Paulo, no Pacaembu. Caralho. No dia 29 de julho, 8 horas da noite, com entrada franca, rapaz. Que foda, velho. Que legal. De graça. Quem quiser poder acompanhar aí a seleção sul-coreana Sub-23, pode ir lá no Pacaembu, entra de graça. Se tiver a camisetinha da Coreia, vai com a camisetinha. Sei que o nosso querido Thiago Bom Tempo, ele que compartilhou, né, o cartaz aqui. Uhum. Com certeza ele vai, reúnam suas turmas, já que não tem Japão, pelo menos tem a Coreia, que é ali do ladinho, né? Vai poder ver os craques coreanos e as promessas sul-coreanas. É uma pena, né, cara? Infelizmente, o primeiro jogo do Japão, Brasil, podia falar, podia ser Coreia com outra coisa e podia ter podia ser obviamente não ia ser Japão e Suécia, porque os dois são na mesma chave, né? Mas que se fosse a seleção em Japão e em São Paulo, com certeza seria ingresso free, seria excepcional para a grande massa, né, torcedores japoneses que moram na grande São Paulo, né? Mas, pô, tá legal, já Coreia do Sul, gratuito, free. Vai lá, galera, desoes, vê o jogo, aproveitem. Isso não vai acontecer no Brasil, cara, só é porque são dois times sub-23 100%. E bem, nunca é demais também a gente tá dando um apoio e se divertir também com qualquer time asiático que vem jogar pra cá, né, Elias? Claro. É até uma coisa que eu fico falando às vezes, já que a gente entrou nesse assunto diferente de utilidade pública, você sabe, né, meu amigo Elias, que a Band Sport trouxe o campeonato chinês agora, né? Pra passar nos sábados de manhã. E tinha um zoom da galera reclamando porque a grandes massas era porque futebol chinês, ninguém se importa com isso aí, tudo bem. Mas às vezes eu me deparei em alguns grupos, não o nosso grupo, futebol Nippon, outros grupos secundários que também eu participo. A galera, por que trouxe futebol chinês, mas não trouxe futebol japonês, que a J-League é muito melhor que futebol chinês, e tudo aquele blá 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 que a gente tá acostumado a saber. Mas uma coisa que eu fiz engraçado é o seguinte, né? Quando tinha J-League na TV paga, né, na ESPN, ninguém assistia, né? Quando teve no Sport, se não me engano, na ESPN uns 2 anos atrás, né? Porque o jogo era tosco, porque o cara errou a pronúncia do jogador, blá 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 blá. Tudo, é sempre essa miguelagem toda. Então assim, porra, galera, se vocês querem ver J-League na TV aberta, que é uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer mais na TV paga, você tem que também entender que se o campeonato chinês, que em aspas é um futebol asiático, não tiver público, ninguém assistindo, não tiver audiência, por que eles vão ter o japonês? Então assim, vocês que estão reclamando que tá passando liga chinesa, não tá passando J-League, faz que nem eu, acorda de manhã no sábado quando não tem nada pra fazer,
assista lá o campeonato chinês, participa no Twitter dos caras, conversa, manda, podia trazer o J-League, sabe? Faz a parte de vocês de acompanhar qualquer tipo de campeonato asiático que passe aqui no Brasil, pra quem sabe um dia a J-League poder voltar, porque só ficar me achando que vai aparecer J-League do nada assim, não vai, cara. O Brasil, a televisão funciona com audiência. Se o campeonato chinês, que é um campeonato em aspas mais caro e com um pouco mais de sensação de jogadores brasileiros que estão lá nesse momento, não fazer jus ao investimento, vocês acham que eles vão realmente trazer a J-League? Não faz sentido, né, galera? Então, a dica minha, né, e até um pedido carecido realmente, assistam a Superliga Chinesa. Ah, não é um time que a gente gosta? Assiste, cara, não vai te matar, você gosta de futebol alternativo mesmo? Vai lá, assiste, né? Manda seu Twitter lá, não pode assistir o jogo? Manda um Twitter mesmo assim qualquer hora do jogo. Legal, você tá passando a Superliga Chinesa, quem sabe a J-League um dia, né? Faz sua parte, quem sabe assim um dia a gente é acariciado com uma possível volta da J-League num campeonato um pouco mais extenso, né? Não como fazer a ESPN, que fez alguns testes com alguns jogos sortidos, né? Quem sabe? Faço das suas palavras as minhas palavras também. Mr. Thiago Henrique Cruz. Por favor, galera, assistam. Agora um jogo que eu não quero assistir mais nem de graça, são jogos do Gamba Ossa. Nossa, tá triste, né, cara? Meu Deus. Gamba 0, Avispa 0. Eu vou deixar o Thiagão comentar esse 0x0 aí, porque eu tô com nojo de falar. Não, cara, mas realmente acho que foi um dos jogos mais ridículos acho que eu vi do Gamba nos últimos anos. Nem jogando na J2 era tão ruim assim. E em questão assim, no jogo não aconteceu nada, né? Eu posso até falar as estatísticas aqui que acabam não compensando nada. E só pra avisar vocês, o Gamba jogou com o time full, né? Com o Patrick como principal, Kurata, Endo, Abi, Kono, todo mundo, Ideguchi, toda aquela máfia de sempre. Mas infelizmente o time do Gamba jogou mal, teve mais posse de bola, chutou mais vezes a gol. Mas assim, de 19 chutes, 6 foram pro gol, e desses 6 foram pro gol, nenhum teve um risco muito grande. O time do Avispa chutou 3 vezes pro gol, e desses 3 chutes também foram ridículos. O Gamba estava tentando ganhar o jogo com entradas mais fortes e uma possibilidade de ter uma continuidade no lance e fazer o gol. Isso não aconteceu, porque carrinho é falta no Japão, todo mundo já devia estar cansado de saber isso aí. E o jogo ficou num 0x0 ridículo, onde os torcedores do Gamba ali meio que incentivaram uma pequena vaia, mas não teve nada que foi muito, muito prolongado. E o jogo foi simplesmente isso, assim, troca de jogadores o tempo inteiro, o jogo realmente não rendeu, um primeiro tempo nulo, um segundo tempo cheio de cartões amarelos, e isso finalizou esse jogo ridículo lá no tal, né, o Suíta estádio maluco, né? O estádio do Zika Stadium, Zika City Stadium, o Zico City Stadium. E, cagou de ver. Né, e, bem, o jogo foi muito ruim. Eu até achei um certo momento no final do jogo ali, o time do Avispa tentou fazer um cruzamento que quase deu certo e seria a pá de cal para acabar de matar o Gamba esse ano se perdesse o Avispa por 1x0 nos 90 minutos. Mas o jogo foi muito ruim, né? E aquilo que eu falei já, né? A galera acha que às vezes eu falo muita merda quando eu falo que tá na hora de ter uma troca de técnico no Gamba, né? Mas já tá mostrando aí, ó, o Kenta Hasegawa não conseguiu fazer o Gamba vencer o Avispa Fukuoka, né? Tá esperando o quê? Em casa. Vai esperar o quê? Que vocês estão esperando o quê desse Gamba? Mas se tivesse o Sami, não tinha acontecido. Tinha acontecido sim, porque o Sami é outro pipoqueiro. Ele vai tomar nos seus cus, seus gambistas babacas. Próximo jogo. Que revolta. Vai tomar no caminho. É muita chupação de saco. Meu time tá ruim desde o começo do ano, cara. Podia ter 3 do Sami, que ia ser essa mesma merda. Não é esquema atlético. Vá assistir Barcelona e Real Madrid. Agora eu digo uma coisa pra você. Esqueci. Poxa. Esqueci de falar as coisas que esqueci. Que fase, minha. Que fase do Gamba. Que fase dos meus neurônios. Num jogo que também foi pra esquecer. Pra variar, né, Thiagão? Nosso querido Sagan empatou em casa com o Nagoya e me deu uma meia ferradinha no meu bolão ali, porque dessa vez não foi 1x1, né? Foi 0x0. Consegui empatar em casa em 0x0 com o Nagoya. Ê, Saganzinho. E o Sagan tá bem, hein? Sagan tá bem até, né? Tá na 5ª colocação, 8 pontinhos. Nesse momento... não corre aí um risco tão alto no rebaixamento também, né? No ranking geral, tá em 13º com 25 pontos. Já o Nagoya Grande. Não tem nem o que falar, né? Com um ponto, sério, né? Engraçado, o time do Nagoya não fez nenhum gol ainda no retorno.
e já levou 7. Então o negócio é complicado. Eu não acho que esse time, que essa vitória, se o Sagan tivesse vencido o Nagoya, eu acho que não ia fazer muita diferença no final das contas. Mas sabe o que é legal? Simplesmente que se o Sagan tivesse vencido, ele seria líder do campeonato nesse momento, do retorno, né? E, pô, já seria muito interessante já, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas eu acho que não vai fazer muita falta pro time do Sagan Tosso já, que consegue aí pelo menos a sua... digamos que uma sequência de jogos, né, sem perder muito grande, e tá ok, né, a gordura que o time do Sagan precisa, né, mas eu ainda fico um pouco com o pé atrás, assim, muito preocupado com o time do Sagan Tosso, que é a mesma coisa que a gente já falou em relação ao time do Veigata Sendai, né, um time que precisa de gordura, precisa de pontos e precisa se manter na J1, porque a partir do momento que esses times caírem pra J2, cara, a gente não sabe o que será desses times daqui 2-3 anos, né, Elias, então... É muito triste, né, a gente ver alguns times nessa situação. Agora, nesse jogo contra o Nagoya, eu vendo assim o esquema tático, eu não consigo te falar qual que é o grande problema do Nagoya, cara. Assim, claro, o time não tem grandes nomes, né? O Nagoya tem um grande problema que se chama ruindade. Sim, isso é de berço, né? E realmente a era Simovic acabou, né? O camisa 9 realmente não funciona mais, né? Jogou 90 minutos, mas... pouquíssimas chances e ele ficou tão manjado que ele praticamente já não dá nenhum tipo de temor nem pra zaga do Sagan Tosso, né? Então, acho que tá na hora do Nagoya Grampus mudar um pouco o esquema tático. Esse 4-5-1 realmente não funciona mais, cara. E tô começando a ficar um pouco triste em pensar na baleiazinha aí na J2, hein? Realmente aí já é entre aspas... sonho real, né? Um pesadelo real, né? Pro Nagoya, esse rebaixamento. Mas vamos falar de alegria agora, Thiagão? Temos um novo líder! Cara, eu nunca achei que eu fosse falar isso. Quem diria, né? No Rinomaru, temos um novo líder e esse líder é Marinos. Galera do céu, jogando fora de casa. O Elias tá que não nem acredita nisso. Olha, é inacreditável, né? Conseguiu arrancar um empate aí heróico, né? O Fábio abriu o placar no primeiro tempo. Já no finzinho, né? 35 minutos aí do segundo tempo, Minagawa empatou. O Sato aos 39 virou. Depois aos 44 com o gol da lenda, né, Thiago? Um mito, jogador lendário. Choquito. O deus do futebol japonês. O lindo. Só que não. Shoito foi lá e marcou o gol do empate, o gol salvador, o gol que deu a liderança à equipe do Marinos. E o detalhe, né? Posse de bola do Hiroshima, 57%. Dominou a partida, chutou menos a gol, né? Mas dominou a partida. E o detalhe que nessa partida foi a despedida do Asano, né? Sim, verdade. O Asano, enfim, vai embarcar rumo à Inglaterra, vai jogar na equipe do Arsenal. O Asano que foi o capitão, né? Nessa partida, porque foi sua despedida, jogou com a 10 e tal. Jogou os 90 minutos, né? Exatamente, né? Jogou os 90 minutos o tempo inteiro. Foi aí um adeus digno. Poderia ter sido melhor, né? Poderia ter saído como vencedor. Mas tá bom, não perdeu pelo menos, né? Porque se você perder na despedida é triste pra caramba. Exatamente. Teve uma grande de fazer um gol, né? Acabou não conseguindo. Pro time do Hiroshima era mais um jogo na tabela, já que o time que não lutou muita coisa esse ano. Mas era um jogo de despedida muito importante para um jogador que diz que logo voltará, né? Então, assim, praticamente um até logo, né? Um adeus do Asano. Mas o time do Okama não tinha nada a ver com isso, né? O grande técnico francês, aí, o Zidane da J-Liga, tava precisando, tá precisando ainda, ao meu ver, tá demonstrando que ele foi uma boa contratação para ser o técnico do Yokohama. E o time foi para frente, lutou, né? O Fábio conseguiu tirou um gol ali do nada, né? O Shunsuke Nakamura assim, 3 minutos. E depois o jogo meio que virou um pouco para o Hiroshima, que pressionou praticamente todo o segundo tempo, né? Tanto que os gols veio meio que seguida lá do gigante mito Minagawa e depois do Sato, mas ali o Ito conseguiu o que seria, acho que o grande gol nele nessa J-League 2016, porque foi um gol importante, né? Que claro, deu a esse momento digamos,
liderança provisória do campeonato, né? Não quer dizer que eu e Elias acredito que o Okama vai despontar nessa em 2016, mas demonstra que não é impossível, né? Só não é muito viável acontecer isso, né? De acordo com o primeiro turno. Mas sabe o que é engraçado, Elias? Principalmente a gente fala zoa Marinos, mas ele tá sempre ficando entre os 8 colocados, né? Talvez essa nova geração do Marinos, esse pós-Nakamura, ainda com os últimos jogos do Nakamura, o time do Marinos mostra que se tivesse um pouco mais de investimento, se tivesse um jogador outro de peso, não seria loucura falar que o Marinos poderia lutar por título, né? Mas infelizmente a gente tem que esperar pra ver. Uma ilusão, tem que esperar um pouco mais pra ver. Mas eu acho que o time do Marinos, ele seria um bom time pra estar vencendo um campeonato de chute mais curto, sabe? Talvez ali um Manabisco, né? Que não é mais Manabisco, né? Mas todo mundo conhece como esse, que é um campeonato um pouco mais espaçado. Talvez ali a Copa do Imperador. Eu acho que o time do Marinos está focando errado. Devia focar nesses campeonatos nessas Copas mais curtas, sabe? Depois pensar em J-League. Mas a torcida do Marinos está feliz, tá beleza. O Renan deve estar animado. E é isso aí. Marinos, nesse momento, líder da J1. Acredite se quiser, galera. Galera, deixa eu passar aqui a tabelinha para vocês no momento. 4 rodadas, o Marinos é o líder com 10 pontinhos, seguido do Frontale em segundo com 10 também, e o Ural também com 10. Detalhe que o que muda a diferença é o saldo de gol, né? É o fator Choito. É o fator Choito, até porque o saldo de gol do Marinos e do Frontale tá o mesmo, né? Mais 7, então o fator Choito tá fazendo a diferença. E o Ural em terceiro também. No momento estariam caindo Kofu com 2 pontinhos, Nagoya 17º com 1 pontinho e o Albirex perdeu tudo, até agora menos 4 de saldo. Bom, artilharia no momento temos o Yu Kobayashi do Frontale com 5, Leandro do Kobe com 4, Atsutaka Nakamura do Kashima com 3 e o Shibasaki do Hiroshima, né? Shibasaki Fake, com 3 golzinhos. Mr. Thiago Henrique Cruz, mais alguma coisinha que você queira falar aí na J1? Tá satisfeito ou bora pra J2, rapaz? Elias, bora pra J2. A última informaçãozinha relevante aí, fiquem espertos nos jogos que vai ter agora nessa próxima semana, né, na rodada 5, que temos um jogo importantíssimo, Kashimantos versus Urawa Reds, cara. Vai ser o jogo da rodada e também também um jogo muito importante, já que o Gamba joga fora de casa contra o Kashiwa Reysol. Vamos ver qual é esses dois jogos, né? Cada um ali no seu universo separado. E o nosso querido líder, que pra mim já deve ser o favorito ao título, o Okama F Marinos, joga contra o Jubiluata. Olha, isso é um jogo que talvez o time do Okama possa vencer para estar se mantendo na liderança do campeonato provisoriamente. E lembrando que até agosto, né? Até metade de agosto, mais fim de agosto, teremos jogos só fim de semana, né? Só pro fim do mês de agosto que teremos jogos no meio da semana. Então fiquem espertos que agora é Hinomaru semanal. Só pra vocês ficarem ligados. Demorou, bora pro próximo. Bom, galera, J2, tivemos os seguintes resultados na 23ª rodada. Olha só, J2 acabando mais pro final do que pro começo. O Mito bateu o Gifu por 1-0. O Zastra foi derrotado em casa pelo Cereço Osaka 2-0. Yokohama FC Hiroasu Kumamoto ficaram 1-1. Kamatamare Sanuki 0, Renofé Yamaguchi 2, Tokushima Vortis 2, Kyoto Sanga 1, Giravansky Takyushu perdeu mais uma em casa, 2-1 com Matsumoto Yamaga, Faren Nagasaki 2, Verde 1, Temu, Matida Zelvia 2, Jeff United 3, olha o Jeff United vencendo, deu certo a pressão no ônibus, deu certo a torcida tirar a giromba pra fora da calça ali, girar, agora vocês estão ferrados, vão ganhar, seus lazarentos, seus pau no cu. E deu certo, né? O Jeff United ganhou e fora de casa do Matida, né? Que é a sensação do campeonato. Mas quase perdeu, porque foi 3-2. Pra você ver, né? Ganharam com o cu na mão. Tsugi Kanazawa 1, Monteria Yamagata 0, Fadiel no Okayama 0, Sapporo 0. Olha o Sapporo começando a entregar a paçoca, hein? Tava numa vantagem absurda, já vou falar pra vocês dessa vantagem absurda que agora não tem mais nenhuma. Tsuegen Kanazawa 1, Monterio Yamagata 0 e Ehime 2, Shimizu 2. Galera, preciso contar aí pra vocês,
Primeiro, eu vou falar do desespero do Jeff United, né? Que chegou vencendo a partida, tomou a virada. Aos 36 do segundo tempo, empatou de novo. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Onayu foi lá e achou o golzinho. O gol que salvou a equipe do Jeff United de apanhar de novo quando chegasse na cidade. É ou não é o Corinthians? É o fator juiz deu quantos acréscimos? Deu acréscimo até na fazer o gol. Após, só faltou eles picharem lá no muro, acabou a paz. Exatamente, né? Acabou a paz. Rapaz. Bom, e só pra falar da classificação aqui rapidinho, porque assim, o Consadole Sapporo tava com uma extrema vantagem na liderança, tranquilo, remando aí de vento em popa. Detalhe, agora a equipe é líder com 47 pontinhos, seguido do Matsumoto Yamaga em segundo com 47 também. E o terceiro colocado, o Cereço Osaka, também tem 47. Então essa vantagem aí foi embora completamente, que estava tranquilo, que estava favorável. Foi pro saco, né, Thiagão? Agora o Sapporo vai ter que começar a ficar mais ligado. Exatamente, cara. E o sonho do Matsumoto Yamaga continua firme e forte, Elias. Cara, o time do Matsumoto tá com um repertório, cara, inacreditável, cara. Estão praticamente com essa, já são 5 vitórias seguidas. O time do Matsumoto só conheceu a derrota lá no longínquo dia 12/6, que foi uma derrota por 2-1 pro Okayama. Mas antes dessa derrota, o time do Matsumoto já tinha conseguido outras 4 vitórias seguidas, cara. Então, assim, são praticamente 9 vitórias com uma derrota nesse meio tempo. Então, é um retrospecto, cara, inacreditável do Matsumoto Yamaga, que o sonho de voltar pra J1 está mais vivo do que nunca, Elias. Rapaz, o sonho aí tá virando realidade, né? Vamos ver até quando. Bom, deixa eu falar a classificação aqui rapidinho, que ficou da seguinte maneira, né? Eu já falei dos 3 primeiros colocados, só o Consadole ali que tem o saldo de mais 18, né? Matsumoto mais 17. Essas equipes no momento estariam aí subindo direto na primeira divisão, né? Aí vem o grupo do playoff, seria só os 47 também. Fadiano Okayama 40, Shimizu 38, Kyoto Sanga fechando aí a zona do playoff. Em 21º, Zaspa Kusatsu com 19, né, Thiago? Nesse momento enfrentaria o segundo colocado da J3, né? E na lanterninha, Tsuegi Kanazawa com 19, né? A artilharia ficou a seguinte: Ryonagai no Vivare Nagasaki tem 12, Omae do Shimizu tem 12 também, e o Suzuki no Matidas Delvia tem 10 golzinhos. Tiagão, seu resumo final aí da J2. Elias, você já frisou perfeitamente o que aconteceu. Uma última informação, tivemos mais uma despedida momentaneamente na J2. O Hashimoto do Cereço Osaka foi oficialmente emprestado para jogar até o final do ano pelo parceiro Nagano da J3. Então o time do Cereço desfaz um jogador que estava com pouco espaço, né, no seu time. O Hashimoto é um jogador que tem uma longínqua história no time do Cereço e vai jogar agora no final da temporada pelo parceiro Nagano, que, né, é um dos times que está lutando pelo campeonato lá na terceira divisão. E, bem, não vai fazer muita falta, ao meu ver, em questão de esquema tático agora, né? O Hashimoto é um jogador que vai ser muito mais útil parceiro do que seria o time do Cereço, que até o momento, né, vem aí tendo boa sequência de vitórias, não perde há um bom tempo, né, tirando o empate de 0-0 com o Sapporo na última rodada. Tem uma vitória tranquila aí contra o Kusatsu, e ainda a vitória do Chiba, ao meu ver, não muda muita coisa, né? Ainda está muito longe, está praticamente 6 pontos do Kyoto, que é o último time que está lutando pro playoff, né, com 38 pontos. Então o time do Chiba vai ter que remar bastante, porque para chegar no Kyoto ainda tem que passar as duas sensações da J3, que é o Renofa e o Matida, que ainda não desistiram da vaga pelo playoff. E ao meu ver, entre Renofa, Machida e Jeff, ainda acho que o Jeff ainda é a segunda força, hein? Eu acho que tá muito mais para um dos times da J3 conseguir essa vaga do que pro Jeff, porque a Vitória venceu, mas se voltar a perder na próxima rodada, fica muito mais complicado, né? E só por informação, o Chiba enfrenta o Montedio Yamagata na próxima semana, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bora pra J3? Bora pra J3. Outra coisa que eu esqueço, como eu esquecido hoje, um jogo importante da J2 também no próxima semana, que é dos líderes, Sapporo
enfrenta em casa, né? Vai receber o time do Matsumoto Yamaga, Elias. Maravilha. Tiagão, bora lá então? Bora lá. Maravilha. Ó, tô tentando abrir o link aqui, tá uma desgraça. Ó, abriu. Tivemos aqui os seguintes resultados. Grula Morioka bateu o Cereço Osaka Sub-23 por 1x0. Blobits 3, Gainari Totori 0. Fukushima e Katara ficaram no 1x1. Sagamihara perdeu em casa por Gamba Osaka por 2x1. Parceiro Nagano 3, Yokohama Sports 0. Kagoshima United 0, Tochigi 1. Olha o Tochigi, hein? Olha aí. Ponta firme, hein? Ryukyu 5, Sub-23 do Tóquio. Aliás, Ryukyu 1, Sub-23 do Tóquio 5 e 8x4. Olha só. Fujieda 3. Nesse momento aí, a liderança é do Tochigi com 36 pontinhos em 17 rodadas, né? Chegando nesse momento a equipe subiria direto a J2 e o parceiro Nagano enfrentaria o 21º colocado da J2 nos playoffs. E quem tá na lanterninha, Thiagão, já há muito tempo sem vencer, é o Gainari Totori com apenas 10 pontinhos. Pois é. E falando sobre os primeiros colocados, né? O Oita ainda tá vivo no campeonato, né? 2 pontos do parceiro Nagano, né? Que é o segundo time ali, e último que vai estar lutando por um playoff nesse momento. Mas o parceiro Nagano vai conseguir agora um reforço de peso na questão do nome, e o Hashimoto com certeza vai vir para ser um dos líderes desse time dentro de campo, e o parceiro Nagano consegue nesse momento, ao meu ver, uma pequena vantagem fora de campo, né, com uma vinda de jogadores experientes da J2 e J1 para estar pegando essa reta final de campeonato. O Tochigi ainda, ao meu ver, ainda é o favorito para ganhar esse ano J3, mas o parceiro consegue um bom nome, né, um jogador interessante que pode estar fazendo a diferença no final das contas. Mas ainda, é claro, com certeza, eu e Elias ficamos sempre muito apreensivos, sempre torcendo muito para a Tartaruguinha estar voltando para J2, né, Elias? Então acho que, por mais que o parceiro esteja lutando por fora, né, o Oita ainda é o nosso grande sonho para voltar a J2, né, Elias? E falta pouquinho, né? São apenas 6 pontinhos ali, tem tempo aí de conseguir. Exatamente. Vamos ver se acontece mesmo, né? A questão da J3 ainda é um campeonato que vai demorar muito para terminar, né? Os jogos começam a ficar um pouco mais espaçados agora, mas tem para treinar, e o Oita tem bagagem, né, para chegar no final do campeonato e pelo menos diminuir essa diferença pro parceiro, que não pode aumentar de jeito nenhum. Para quem sabe aí, faltando 2 ou 3 rodadas, o Oita pode se alavancar, porque uma hora o Tochigi e o parceiro vão perder, cara, isso é inevitável. Eu não acredito que eles vão vencer todos até o final do campeonato, e é nesses pequenos erros desses times que o Oita tem que fazer o famoso pulo do gato. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem que esperar pra ver mesmo. Bom, Thiagão, mais alguma coisinha que você queira falar? Algum comentário extra? Tá de bom tamanho, tá beleza, né? Vamos continuar aguardando. E também é sempre bom lembrar que a seleção japonesa deve estar desembarcando ainda nessa semana aqui no Brasil, mais tardar no começo da semana que vem, para fazer seus treinamentos. Assim que a gente do Hinomaru e da paz da seleção japonesa saber aonde a seleção vai estar fazendo esse preparativo pré-amistoso com o Japão, a gente avisa vocês. Até semana que vem, galera. Valeu. Vai tentar ir lá pra Goiânia mesmo? Opa, dependendo, claro, do valor honesto dos cambistas que vão estar vendendo os ingressos, né? Mas tô esperando pra ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Tá 40, 60 agora pra mim, tá? Mais 40 pra não ir do que pra ir. Mas por enquanto eu tô animado pra tentar ir. Vamos ver. Vamos ver. Beleza, Thiagão? Galera, espero que vocês tenham gostado do programa, né? Voltamos mais na semana que vem com muito mais futebol japonês aí. Hinomaru! Levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Até a semana que vem. Até mais. Valeu. Tchau. Sayonara.